Bom, nós vamos então iniciar o seminário de escatologia e não sabemos exatamente por quanto tempo nós estaremos ministrando esse seminário. Mas o objetivo que nos cercam nessa atividade, nesse trabalho, é exatamente fazer com que as coisas se esclareçam nesta área tão difícil que é a escatologia. Vivemos um momento onde a escatologia está em todos os lugares. E alguém poderia até me dizer, mas escatologia não diz respeito às coisas futuras? Mas quando nós estudamos a escatologia, nós não estudamos apenas aquilo que está por vir. Nós também estudamos aquilo que já aconteceu em termos proféticos e que foi um dia escatológico e algumas coisas que parte já aconteceram e parte estão por vir e, consequentemente, continua sendo escatológico. Então, nós vamos dar início à escatologia bíblica aqui na Assembleia de Deus de Campo dos Afonsos. Bom, na nossa introdução, nós dizemos ali que a escatologia vem nos últimos dias contribuindo sobremaneira para o desencadeamento dos mais profundos mistérios ligados às profecias. A escatologia, ela no fundo, ela vai dar um complemento a determinadas coisas que as profecias falaram e que muitos ainda não conseguiram entender. E algumas coisas que ainda de fato estão ocultas, especialmente profecias de Daniel, de Ezequiel, algumas de Jeremias, de Isaías, enfim, profecias de Zacarias, coisas que ainda hão de acontecer. E a escatologia vai acabar ligando, vai acabar dando um sentido a estes mistérios que estão ligados às profecias e vai culminar com os fatos após a vinda de Jesus. Veja bem, além da escatologia dar sentido a muitas profecias que hoje ainda não se tem com clareza o seu real ou os seus reais sentidos naquilo que elas falaram, naquilo que elas disseram, ainda não se está muito claro se já ou não aconteceu e coisas que aconteceram. Lamentavelmente, às vezes nós temos várias interpretações. A escatologia vai dar aí a sua contribuição, dizendo que as coisas são assim, são dessa e daquela maneira, e além disso, ela vai culminar com os fatos que virão após a vinda de Jesus Cristo, os fatos que ocorrerão após a vinda de Jesus, que é o que nós chamamos de escatologia propriamente dito. Por ser um assunto importante e atual, merece toda a atenção e carinho dos estudiosos da Bíblia. Você, meu irmão, você, minha irmã, que é um estudioso da Bíblia Sagrada, se eu fosse você, colocaria no seu coração de não perder esse estudo. Por quê? Porque o nosso objetivo hoje, nós vamos aqui, está numa introdução, mas nós vamos estar trazendo ao longo desses estudos, acontecimentos que você viu, coisas que você viu há pouco tempo atrás na televisão, e coisas que estão acontecendo e que fazem parte desse conteúdo profético, ainda não tão esclarecido para muitas pessoas. Então, se eu fosse você, não perderia, porque nós vamos estar dando enfoque a essas situações, vamos estar gozando desse privilégio de estudarmos coisas que os nossos antepassados não puderam. Porque, por exemplo, hoje com a internet, hoje com a televisão, hoje com os meios de comunicação que estão à nossa disposição, nós temos conhecimento imediato dos fatos e muitas coisas que estão aí acontecendo já não são coisas que ficavam, como antigamente, ocultas, só chegava ao conhecimento daquelas pessoas que eram bastante aplicadas. Hoje não.
Hoje as coisas ocorrem e todo mundo toma conhecimento. Agora, nem todos conseguem entender o porquê, a razão daquele ou daquele outro acontecimento. E nós vamos ficar aqui dando enfoque a isto. A definição. A palavra vem de escatos e significa últimas, com a adição do sufixo grego logia, que é traduzido por estudo, doutrina ou tratado. Concluímos que escatologia é o estudo dos últimos acontecimentos. A começar, você coloca isso entre aspas, com a vinda de Jesus Cristo. Porque, na verdade, eu pedi para colocar entre aspas, porque, na verdade, não começaremos o estudo de escatologia com a vinda do Senhor Jesus, mas com os sinais da vinda de Jesus. É exatamente por aí que nós vamos começar, ok? Então, nós vimos ali que vem de escatos, uma palavra grega que tem o seu significado de últimas, escatos, somado ao sufixo logia, que significa estudo, vai estabelecer aquilo que nós conhecemos como escatologia, ou seja, estudo das últimas coisas, escatos, últimas, e logia, estudo. Conforme nós explicamos já aos amados irmãos, esse sufixo logia, ele se faz presente em quase todas as ciências, em quase tudo que se estuda. Teologia, logia aí, estudo de Deus, Deus, biologia, estudo dos seres vivos, enfim, onde houver logia, vai se estabelecer aí uma ciência que está sendo estudada, uma coisa que está sendo estudada. Vamos prosseguir. Os sinais da vinda de Jesus. Nós vamos ver alguns sinais mencionados pelo próprio Jesus, que quando foram mencionados por Jesus, eram e continuam sendo escatológicos. Não obstante nós estarmos vivendo muitos deles, mas ainda não vivemos a sua totalidade, e alguns que nós estamos vivendo ainda não chegamos no seu ápice. Porque se isto de fato ocorresse, Jesus Cristo já teria voltado. Ou seja, todos os sinais se cumprindo, Jesus volta para buscar a sua igreja. Então ele falou-nos de sinal no céu, em cima no céu. E lá em Lucas 21, 11, ele diz: e haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes e pestilências, haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Veja bem, o que nos interessa aqui neste momento é aquela parte final, e grandes sinais nos céus. Irmãos, não é segredo para ninguém que os céus têm trazido aí vários sinais. Há acontecimentos que os homens não conseguem de fato descobrir o que é, mas acontecem. Já houveram, segundo estudiosos, muitas aparições de objetos voadores, disso, daquilo, e ninguém sabe. Agora, os céus nos trazem sinais ligados à natureza, fenômenos que os homens, inclusive, não estavam tão habituados a conviver com tanta frequência como nos nossos dias. Mas aí estão aos olhos de todos, não para espanto, mas para cumprimento da palavra. Em Atos 2, 30 e 31, nós lemos o seguinte: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para se assentar sobre o seu trono,
nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Aí você diria assim, mas este versículo aí o senhor leu exatamente por quê? Nós lemos exatamente para fazer o elo daquilo que o Senhor prometeu, que profeticamente nada se perde. Aquilo que o Senhor falou, em relação ao acontecimento no céu, na terra, em relação a Jesus, em relação à ressurreição, em relação a coisas que viriam, tudo de fato aconteceu. A nossa intenção com isso é mostrar que a palavra de Deus não é um conto, não é uma previsão humana, não é alguma coisa que um cientista diz, olha, possivelmente estará acontecendo, possivelmente isso vai ocorrer. Não. A palavra de Deus, quando ela diz, quando o Senhor fala, podem se aguardar, porque vai acontecer. Ainda que seja muito estranho para as pessoas aquilo que foi falado por Deus, como foi no passado. 734 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías profetizou que a virgem conceberia. Ora, foi um grande espanto. A virgem conceber, para a época de Isaías, isso era uma coisa absurda. Como pode de fato a virgem conceber? E isso ficou no ar. Eu tenho dentro de mim, eu tenho uma ideia que o profeta Isaías não foi, na época, massacrado, porque ele era um homem de status, era um homem da alta sociedade. Talvez se ele fosse um profeta do povo, um boiadeiro como Amós, um profeta sem expressão, ele tivesse sido massacrado com esta profecia. Assim como fizeram com Jeremias. Jeremias, que profetizava a verdade, que falava a verdade, mas que não era aceito, ele foi massacrado. Massacrado pelas autoridades, pelo seu povo e desprezado até pela própria família. Então, se realmente Isaías fosse um homem do povo, de repente teria vivido uma situação semelhante. Vamos dar continuidade. Estes sinais estão estritamente ligados à tecnologia e aos fenômenos espaciais, ou seja, os sinais do céu, que é o nosso item, tá? Muitos sem explicações científicas. Aviões, foguetes, satélites, naves, laboratórios espaciais, etc. Enfim, há muitas coisas que ainda não se tem, assim, com clareza, muitas explicações. Nós sabemos do avanço científico. Por exemplo, estava vendo há 2 dias atrás, apesar da nossa falta de tempo ultimamente, mas estava vendo há 2 dias atrás os aviões, os aviões de guerra que estão se usando aí e as armas que estão se usando. Existem mísseis que podem alcançar um alvo a 150 quilômetros. Aliás, não um alvo, um único míssil pode alcançar 8, um outro míssil pode alcançar 15 alvos. 15 alvos. Aquele mesmo míssil pode alcançar 15 alvos a 150 quilômetros. Então vejam que tecnologia. Hoje o míssil sai procurando o alvo como se procura uma pessoa, como se vai atrás de uma pessoa, como se persegue uma pessoa. E ele tem a capacidade de alcançar 15 alvos ao mesmo tempo. Inclusive alvos dentro de grutas, dentro de locas, de cavernas. Olha a tecnologia, se cumprindo aquilo que Daniel falou lá no capítulo 12 de Daniel. Daniel disse que nos fins dos tempos a ciência se multiplicaria. Está aí
a ciência se multiplicando. Então, muitos desses sinais, até hoje, nós não temos as verdadeiras explicações, as explicações lógicas, nós não temos. Nem dos nossos cientistas, por mais avançados que sejam, mas nem tudo a gente consegue ter explicações. Como, por exemplo, os irmãos não tomaram conhecimento, a maioria não tomou conhecimento, mas cerca de 20 dias atrás, mais ou menos isso, não tem um mês, um grande objeto, mas um grande objeto, se foi classificado, estava vindo em direção à Terra, mas muito grande. E os cientistas ficaram apavorados, porque se houvesse um choque contra a Terra, era realmente uma coisa muito grande, como se fosse uma grande rocha. Se houvesse um choque, iria causar um dano muito grande. E de repente, sem que eles entendessem, aquele objeto foi sendo fragmentado, foi sendo quebrado, foi sendo diluído. E chegou um ponto que ele não atingiu a nada, não fez dano algum, e eles, os cientistas, não sabem explicar o que ocorreu. Não dá, eles não sabem. Mas, de repente, a gente não consegue ver de outra forma, porque como que o objeto foi se desfazendo, foi se diluindo, sem que houvesse uma ação. Eu acredito que houve uma ação, não sei exatamente de onde, de quê, mas como eu não sei, eu prefiro ficar com aquele que comanda e fez todas as coisas, o Todo-Poderoso. Bom, os sinais embaixo na terra. Em Atos 2,19, e farei aparecer prodígios em cima no céu, nós já vimos, e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, vapor, de fumo e tal, sinais embaixo na terra. Meus irmãos, isso aí está preso a muitos tipos de sinais. Mas muitos sinais. Nós vemos hoje que a Terra tem sido, inclusive, alvo de fenômenos que as pessoas também não conseguem explicar. Maremotos, terremotos, destruições de cidades inteiras, de coisas que a gente não consegue. A gente olhando assim diz, mas como? Como que isto aconteceu? Mas tudo tem de fato uma explicação e está acontecendo esses fenômenos para se cumprir a palavra do Senhor. Um deles está aí, terremotos. Para se cumprir o que o próprio Jesus disse, lá em Mateus 24:7, quando ele diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Aí a gente vai ficar somente, por enquanto, em terremoto. Embora um pouquinho mais à frente, nós vamos estar mostrando aos senhores uma sequência, um apanhado de terremotos de alguns séculos para cá, e vocês verão como que os terremotos aumentaram. À medida que os anos foram se passando, como que os terremotos aumentaram? Sem nenhuma sombra de dúvida, para se cumprir o que Jesus disse. Mas deixa eu aproveitar e falar um pouco das guerras. Amados, vou mencionar o que já vos mencionei, que dos 194 países ligados à ONU, somente 11 não estão em guerra, e desses 11, o Brasil é um deles. Mas a guerra, ela está instalada aí, e isso está ali falado por Jesus como um sinal da sua vinda. Então, preste atenção. Se dos 194 países, somente 11 não estão em guerra, a guerra aqui é aquela guerra que envolve a política, que envolve os governos, né? Mas um dos países que não está em guerra, que é o Brasil,
eu particularmente considero que o Brasil vive uma guerra frequente, pior do que muitas guerras que estão instaladas em outros países. A guerra que nós vivemos hoje é uma guerra difícil de ser vencida. Especialmente que o cidadão é o alvo principal. O cidadão que foi desarmado. O cidadão que foi tirado e jogado às feras. Nós não usamos armas, né? Nós, evangélicos, não usamos armas. Mas o que o governo fez de tirar as armas das mãos de outras pessoas, eu não consideraria errado se ele, o governo, não deixasse as armas chegar nas mãos dos vagabundos, dos marginais, dos assaltantes. Mas olha só, as armas foram tiradas do cidadão e muitos políticos são os grandes traficantes de armas, né? E muitos ligados ao governo são os atravessadores de armas. Então, se torna até covardia, né? A população está encurralada, acuada, oprimida, o cidadão está preso dentro de casa por causa de uma guerra que está aí nas ruas. Em cada esquina se tem alguém numa prática de guerrilha, numa prática de guerra. E, lamentavelmente, aí está a realidade. Quanto às guerras políticas, essas coisas estão aí instaladas em muitos países. Chama a atenção dos senhores para a situação da Síria, né? Como os senhores têm visto, milhões e milhões de pessoas, crianças, mulheres, idosos, pessoas que conseguiram sair, estão à procura de refúgio em países europeus, em países americanos. O Brasil, inclusive, está se preparando para receber uma certa quantidade. Enfim, uma situação que está aí instalada e, brevemente, nós vamos estar trazendo um enfoque especial sobre a Síria. Sobre esta situação. Nós vamos estar fazendo um elo com o tempo bíblico da Síria. Aquilo que aconteceu entre Síria e Israel e aquilo que Deus falou a respeito da Síria. Então eu vou estar trazendo aqui profecias, por isso que eu digo, vocês não podem perder. Eu vou estar trazendo aqui profecias, de repente eu já trarei na próxima semana profecias sobre a Síria, e você vai ver, você vai estudar aqui comigo, e você vai ver que nada acontece por acaso. As coisas estão acontecendo porque, de certa forma, elas estão presas a uma profecia, a um intento divino, a uma situação lá de trás. Há uma coisa que aconteceu lá atrás. Há um elo estabelecendo aí essa prisão, essa conotação, esse sentido, digo, dessas coisas que estão acontecendo hoje no mundo e especialmente na Síria. Mas além das guerras da nação contra nação, reino contra reino, o Senhor Jesus disse que haveria ou haverá, ali quando ele falou, colocou o verbo no futuro do presente do indicativo, haverá fomes. Alguém poderia perguntar, mas por que fomes e não fome? Assim como um todo. Alguns estudiosos dizem que está no plural, porque Jesus não se referiu somente à fome física. Ele se referiu a outros tipos de fome.
Ele menciona também no Evangelho fome e sede de justiça. Ele menciona outros tipos de forma figurada, de forma conotativa, a palavra fome. Mas em relação à fome de alimento, não é segredo para ninguém que o mundo vive hoje um caos em relação à fome. Não são só os países africanos não, gente. Não, muitos outros países, inclusive nós. Nós aqui no Brasil. Hoje, 1/3 da população mundial está com fome. 1/3. E olha que nós estamos aí no 9º bilhão. 1/3 da população mundial está com fome. Não é brincadeira, gente. Conforme eu já vos disse, nesse exato momento, há muitos dos nossos irmãos por aí procurando na lata de lixo alguma coisa para comer. Quando nós vemos aí essas projeções trazidas ou mandadas pelos nossos missionários, dos nossos irmãos africanos, de crianças totalmente subnutridas, nós ficamos admirados. Mas aqui no Brasil, nós temos situações, e situações críticas. Agora, o que é de se espantar, o que causa-nos espanto, realmente, é que está comprovado que as nações jogam fora alimentos que dariam para matar a fome dos famintos. Ou seja, no fundo, o que há de verdade é um grande desperdício de alimento. Recentemente eu estive lendo sobre isso, e no artigo que li, dizia de forma clara que o alimento que vai para o lixo daria sim para matar a fome daqueles que não têm. E faz uma menção ao Brasil. O Brasil joga muita comida fora. O Brasil não tem por hábito aproveitar resto de comida. A maioria das mulheres brasileiras, a maioria, não se dão por conta da importância de pegar o restinho do arroz e colocar num cantinho e fazer com a carne moída, de repente, um bolinho. Olha que eu sei. Olha que eu sei. Pegar o arroz e misturar com a farinha de trigo e fazer, de repente, um bolinho. Aquele arroz vai servir com aquela carne moída e a farinha de trigo, um bolo. Um quibe de arroz. Se joga fora, não sei porquê. E muitas outras coisas. Eu chamei a atenção dos senhores. Deem uma olhada nos nossos almoços aqui. Deem uma olhada. Eu já tive dia que eu saí daqui, um lado negro e um lado branco, vamos dizer assim. Um lado feliz e um lado revoltado. Especialmente no dia que eu resolvi fazer uma inspeção. Eu resolvi, e a gente entra assim, sem querer, né? Olhando as coisas e vendo. Olha, havia, não um balde, é uma lata que um dia serviu de tinta na nossa cantina, cheia de comida. Cheia de comida jogada fora. Eu tive vontade de meter o dedo na boca e rasgar, né? Para não dizer outra coisa. Porque dói. Dói e dói muito. Os senhores, por favor, não se espantem, mas algumas vezes em minha casa eu resolvi comer resto. De propósito. O que é isso? É ser miserável? Não, senhor. Eu não sou miserável. Não tenho nenhum senso de miséria.
Não tem. Tem o senso de justiça. Acho que um cristão, ele se torna injusto quando ele joga um prato de comida fora, sabendo que existem milhões de pessoas que gostariam de ter aquele prato de comida. Talvez seja porque você, meu irmão, nunca viveu a escassez. Talvez seja porque você nunca passou fome. Porque se você tivesse passado fome, se você soubesse o que é fome, você não agiria, você, minha irmã, que joga comida fora, não faria isso. Porque a fome é tão terrível que você não consegue dormir. Você só dorme quando está com fome, depois que a fraqueza lhe pega. Aí você não dorme, você apaga e fica delirando. Fica delirando. Não é um sono, você fica delirando. A fome te causa isso. E eu digo isso porque já passei. Já passei fome. E fico revoltado quando vejo pessoas jogarem comida fora. Às vezes em minha casa eu até forço para comer a comida toda, às vezes não está dando uma razão qualquer, e a gente forço para não, e quando não consigo, vou lá, coloco na geladeira para aproveitar em uma outra ocasião. A fome está aí e você deve cooperar para que Deus lhe veja de uma forma melhor, de uma forma mais justa. E pestes. O mundo tem sido abalado pelas pestes. Nós temos pestes de todos os tipos. Um pouquinho à frente, nós vamos estar falando sobre elas, tá bom? Terremotos em vários lugares. Você pode estar dizendo assim, mas essas coisas estão acontecendo já há algum tempo. Sim, já estão acontecendo já há algum tempo. Mas nunca como atualmente. E espere aí, meu querido, em relação à situação econômica do mundo, as coisas tendem a agravar-se, especialmente para preparar o palco para a chegada do anticristo. Então, o mundo viverá uma crise sem precedente. O mundo, não somente o Brasil. O mundo. Porque o Brasil está numa crise, uma crise sem precedente. Por exemplo, alguns irmãos menos avisados que usam cartão de crédito, hoje há determinados cartões que já chegam a 562%, já há cartões que já chegaram a 700 e alguma coisa por cento de juros. Isso é crise. Pessoas que compram e depois vão lá pagar somente o mínimo do cartão. Meu irmão, está colocando uma corda no seu pescoço. Está colocando uma corda, entregando uma ponta para um banqueiro e a outra ponta para o outro, da corda. Daqui a pouco eles vão começar a puxar, até você. Até algum tempo atrás, não muito tempo, as piores dívidas que se tinham eram com o governo. Porque as dívidas com o governo, elas são tão cruéis, tanto quanto o cartão de crédito, mas o cartão de crédito barrou, viu? Barrou. Os juros altos, as multas altas, o anatocismo, os juros sobre juros, juros compostos, isso acaba com qualquer um, gente. E irmãos aqui dessa igreja, e irmãos que estão nos assistindo, tenham cuidado.
Tenham cuidado. Nós temos visto, lamentavelmente, aí alguém poderá dizer assim, mas pastor, o senhor se dá a esse tipo de coisa? Me dou. Eu tenho acompanhado algumas pessoas e eu tenho visto, tem pessoas que todo final de semana está com a roupa nova. Que é isso, pastor? O senhor observa? Eu observo. Eu não sei se eu sou observador ou o Espírito Santo faz eu ver, porque me chama a atenção. Todo final de semana com a roupa nova. Mas a pessoa está endividada. E aí? E aí? E aí, gente? É triste. Quando que essa pessoa poderá dizer que Deus não a abençoou, que Deus... Nunca. É exatamente em situações como esta que se cumpre a palavra que Deus disse para o seu povo: do que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros, seus próprios pecados. Dando então continuidade, as pestes estão aí, AIDS, ebolas, doenças venéreas, crises de todos os tipos, os mosquitos e as suas façanhas, né? Dengue, zika e tantas, enfim. Não faz muito tempo também li um artigo que dizia que os cientistas inventam, na indústria farmacêutica, o que mais se fabrica é antibiótico e remédios para a gripe. Mas, dizia o artigo, para cada novo antibiótico produzido, aparece mais 5, 10 vírus desconhecidos. E não adianta, sempre vai ter alguma coisa que a ciência não sabe, que a ciência ainda não descobriu e que estará aí sobre pestes. Tanto é que hoje você vai ao médico, o médico olha e diz, isso é uma virose. Virose de vírus. Ele não sabe. Ele não sabe o que é a doença. Não sabe o que é a doença. Ele acabou de dizer que é uma virose. O diagnóstico dado pelo médico poderia ser dado por qualquer pessoa. Isso é uma virose. Está aí. Agora, passar o remédio para combater aquela virose. Aí o que é que se faz? De acordo com os sintomas. Se você tem um sintoma, por exemplo, se você está com a virose, onde o seu sintoma é catarral, aí vai lá na amoxicilina, né? E os seus derivados. Pronto, está aí. Hoje em dia, as coisas estão assim. Por isso que muita gente, mesmo sem ter a qualificação, sem ter a parte técnica, está aí receitando remédios, alguns dizendo-se médicos, porque tá muito fácil. É virose, e qual é o sintoma? É febril? Então, vai dar um remédio que abaixe febre, combate febre, só isso. Pronto, nada mais do que isso. E acabou. E as pestes continuam, os terremotos, nós vamos falar daqui a pouco, quando aparecer lá a relação. Tá? E em Lucas 21, 12, diz, mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós. Olha só, antes das conclusões dessas coisas, do ápice dessas coisas, disse Jesus, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Eu vos pergunto, os pregadores do Evangelho, o Evangelho está sendo perseguido? Sim ou não? Sim. Irmãos, aqui no Brasil, que é um país que nós consideramos o Evangelho mamão com açúcar, mesmo assim há perseguição.
Eu vos falei e repito de propósito que de um mês e pouco para cá, na Índia, os pastores passaram a ser alvos e muitos foram assassinados. Mais de 200 igrejas foram queimadas nesses últimos 2 meses na Índia. O Estado Islâmico, conforme vocês viram, matou aí vários cristãos. Na semana passada, um maluco endemoniado entrou numa universidade nos Estados Unidos e só perguntava: você é cristão? Sou. Pá. Você é cristão? Pá. Só matou cristãos. Eu lembro aos senhores que aqui estão, lembram, porque se alguém aceitou a Jesus Cristo, está entrando um novo convertido ali, eu quero até que ele ouça isso. Se alguém aceitou a Jesus Cristo para ter boa vida aqui nessa terra, pode desistir. Pode desistir. É hora do Evangelho ser dito de forma correta. Jesus Cristo não nos prometeu boa vida aqui nessa terra. Pelo contrário. E o apóstolo Paulo, culminando com este ensinamento de Jesus, ele escreveu a Timóteo dizendo que todo aquele que quiser andar piamente na presença do Senhor, padecerá, se ele usou no plural, padecerão perseguição. Então, se você é crente e começa a ser perseguido, começa a dizer: mas puxa vida, depois que eu passei a ser crente, eu estou sendo perseguido. Olha, você deveria dar graças a Deus. Porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 12, diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, e perseguirem, e mentindo, disserem todos os males contra vós. Disse o Senhor: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso é evangelho. Jesus não promete boa vida aqui. Ele promete sim proteção, ele promete estar conosco, ele promete ajuda, o Espírito Santo nos ajudando nos momentos mais difíceis, nas perseguições, mas elas existirão. E se alguém acha que o evangelho vai lhe trazer boa vida, esquece. Pode esquecer. Porque conforme já vos disse, estou profetizando isso há mais ou menos uns 10 anos para cá. O Brasil vai ter perseguição. O Brasil vai viver perseguição. O povo evangélico vai ser perseguido no Brasil. Perseguido mesmo. E quando isso acontecer, só ficarão aqueles que realmente estiverem arraigados em Jesus Cristo. Porque muitos perderão suas vidas por causa do evangelho. Mas muita gente só vê as coisas por um lado. Muitos estão perdendo a vida por causa das drogas. Muitos estão perdendo a vida por causa da noitada. Muitos estão perdendo a vida por causa da orgia. Por que não perder por causa de Cristo, hein? Tudo depende do ângulo, como se vê as coisas. Por que não perder por causa de Cristo? Mas disse o Senhor que nós viveremos essa situação e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Hoje, a coisa não será na presença de reis e presidentes de uma forma direta,
mas será na presença de autoridades, do judiciário, de pessoas que podem realmente decidir acabar com a vida, destruir uma vida, prejudicar uma vida. Porque, amados, há muitas pessoas hoje que com uma canetada pode perfeitamente destruir a vida de uma pessoa. Só com uma canetada. E, lamentavelmente, há muitos injustos com a caneta na mão fazendo isso. Mas eu gostaria que vocês me ouvissem agora. Há um Deus nos céus que um dia cobrará cada canetada injusta que alguém der sobre alguém neste planeta. Esse Deus não dorme e a sua justiça não falha. Ele cobrará um dia de todos. Em Isaías 24:19, nós lemos o seguinte: de todo está quebrantada a terra, de todo está rompida a terra, de todo é movida a terra. Olha que situação que está a terra. Ela está quebrantada de todo. Acontecimentos e mais acontecimentos, coisas e mais coisas que levam a terra. A terra está rompida ou corrompida, a terra está movida, enfim. A terra está num caos. Nós estamos vivendo o que o apóstolo João falou. O mundo jaz no maligno. E a Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Nós, servos de Deus, não temos que ser utópicos, não, temos que ser realistas. Não temos que viver uma utopia. O mundo vai de mal a pior. Se você não quiser viver as influências maléficas deste mundo, já começa a se preparar, meu irmão. Mas se prepare mesmo, porque elas virão. Virão sem dó e piedade. Com este congresso que nós temos, com esses políticos corruptos que nós temos, que melhora haverá? Nós temos um país rico que tem de tudo. Um país que, se estivesse nas mãos dos suíços, por exemplo, seria a maior potência mundial. Se estivesse nas mãos dos japoneses, seria a maior potência mundial. Porque vejam bem, os japoneses que saíram da Segunda Guerra, totalmente arrasados, totalmente destruídos, acabados. E o seu governo convida a população a se levantarem. E a população acredita. E hoje, praticamente 65 anos depois, o Japão é o que é. O Japão é, 65 anos depois, o que o Brasil não é em 500 e pouco. Porque os corruptos não deixam. Os ladrões do Congresso não deixam. Aqueles que metem a mão no dinheiro da merenda escolar não deixam. Aqueles que metem a mão no dinheiro do remédio para a saúde pública, enquanto a população está morrendo, não deixam.
Mas não tem nada não, congressistas. Vocês vão prestar conta ao Deus Todo-Poderoso. Aqui nessa terra vocês podem driblar os tribunais, o STJ, o STF, vocês podem driblar. Mas no tribunal divino, vocês chegarão e serão lançados no fogo e darão conta de tudo que vocês estão fazendo. A terra está exatamente desse jeito. Vamos prosseguir para a gente concluir com aquela parte dos terremotos. Olha só uma estatística que nós trouxemos para vocês. Embora eu diga uma coisa, nós vamos atualizar isso aí. Vocês vão ter um material totalmente atualizado. Mas vejam bem, no século I nós tivemos 15, no século II 11, no terceiro 18, no quarto 14, no quinto 15, no século VI 13, vai embora. Eu vou lá para o 15. Lá para o século XV. Não, vou começar ali do 13. Olha do século XIII. 115. O 14, 137. Olha só como que está aumentando. O 15, 174. O 16, 253. O 17, 378. O século XVIII, 640. No século XIX, 2000. Olha o aumento do século XVIII para o século XIX, 2.139. E no século XX, foram mais de 7.300. Nós vamos atualizar, inclusive, com os terremotos até o presente. E quando nós trouxermos os terremotos, nós vamos trazer também os tsunamis, tá bom? O ponto saliente ali é que os terremotos, dá para você voltar aí um pouquinho, meu filho? Os terremotos têm destruído completamente cidades e vilas, porém os povos estão se habituando aos mesmos, e nem os percebem mais. É uma verdade, até mesmo no Brasil, nós estamos tendo terremoto. No Rio Grande do Norte, na cidade de João Câmara, tem havido terremotos frequentes. Em Minas Gerais, recentemente, ali no norte de Minas, uma cidade, inclusive, que o irmão Flávio morou lá. Montes Claros, recentemente teve, muito obrigado, recentemente teve vários terremotos. E as coisas estão acontecendo. Só que, amados irmãos, nós vamos terminar aqui, só que eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. As coisas vão acontecendo e à medida que vai aumentando, elas vão se tornando comuns. Por exemplo, a violência para muitos é uma coisa comum. Já não assusta tanto. Antigamente, quando alguém assassinava uma outra pessoa, ia aquele alvoroço. As pessoas saíam de suas casas, iam ver, juntavam aquele... Hoje em dia está assassinado, ninguém passa por cima, se bobear muito, pisa e vai embora. Tudo virou comum. Tudo é comum. Dentro da igreja as coisas também estão assim. Tudo é comum, tudo é relativo. Mas é bom nós tomarmos cuidado, porque o Senhor logo, logo virá e nos mostrará que as coisas não devem ser consideradas assim. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ao nosso querido internauta, que Deus lhe abençoe. Esperamos que na terça-feira, esperamos por você, esperamos que todos aqui estejam e que nós aqui estejamos também para darmos continuidade.